aconteceu muito no tribunal, no caso aí de escrivã, que era assediadora, de estrutura perversa. Você foi procurar a nossa comissão como se fosse vítima. Bom, então nós temos que estar muito atentos também, né? Porque o ser humano, a gente sabe que o ser humano é múltiplo, né? Cada hora ele está num pensamento e a gente não sabe o que acontece. Aí você falou de chefia, coincidentemente, nós estamos entrando aí no perfil do assediador. O assédio é praticado por chefes ou subchefes com entendimento equivocado dos objetivos a serem cumpridos ou agindo por conta própria. Além do assediador, alguém no grupo valida o assédio, ridicularizando a vítima e agindo pelas costas. Agora, pode haver também um assédio entre grupos de funcionários que se unem em busca de poder e exclusão de outros funcionários. Então, quando a categoria está dividida, os conflitos internos, nada melhor do que um chefe assediador, porque você sabe, né? É dividir para reinar. Quanto mais se divide, mais fácil é de combater as facções divididas. E geralmente, gente, olha que coisa curiosa, né? Diferente da vitimização, que é a pessoa incompetente e tudo mais, a vítima de assédio moral é sempre uma pessoa competente, questionadora, que quer contribuir para melhorar a organização do trabalho. E o objetivo do assediador é claro: desestabilizar psiquicamente, emocionalmente e profissionalmente o funcionário após um extenuante processo de assédio moral, transformando a vítima em alguém que se sinta incapaz, incompetente, desmotivado, que justifica demissão, perda do cargo de chefia, exoneração, mudança de setor. Aí vocês podem falar: ah não, é demais também, né? Como é que a pessoa consegue isso tudo? Eu vou te dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Amigo meu trabalhava em um grande jornal, e esse amigo meu, ele ganhou 3 prêmios ESSOS de jornalismo investigativo. A linha editorial do jornal mudou, e toda a reportagem que ele fazia ficava arquivada, nunca era publicada. Essa pessoa começa a ficar o quê? Desmotivada. E começa a dar umas pautas para ele, tipo cobertura aí da feira de flores ali, do colégio jornal, coisa que não tem nada a ver pelo perfil dessa pessoa. A pessoa fica desmotivada, não tem mais aquele ânimo, aí chega o chefe e fala: fulano, você foi meu melhor repórter, mas infelizmente você não está rendendo, eu vou ter que te mandar embora porque o seu texto está muito ruim. Ou seja, essa pessoa descobriu que sofreu assédio moral depois que saiu da empresa. Por isso que esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, vocês aqui têm a missão de divulgar esse conhecimento para os colegas que não estão aqui, porque somente unidos, com solidariedade, nós podemos enfrentar o assédio moral. Por quê? Porque na execução do assédio moral tem sempre uma ambivalência do discurso do assediador. O assediador chega... por favor, seu nome? Paulo. Paulo. Você é meu melhor funcionário. Próxima promoção, você pode fazer. Pode resolver aquele negócio lá para mim, lá que tem que ir lá no ar, e lá tá, resolver. Depois eu chego. Como você chama? Mônica. Conhece o Paulo? Pois é, péssimo funcionário, né? Aquilo lá não vale nada. Tanto é que eu estou mandando ele lá pro Acre, porque aquilo é uma laranja podre. Aí o Paulo está indo, achando que é bam. Enquanto isso, num ambiente de trabalho, ele já foi ali, ó, tem uma ambivalência do discurso do assediador. Em outros casos, tem sempre uma pessoa que as reprimendas são constantes. Só aquela pessoa que toma fé. Tudo que der errado, a culpa é daquela pessoa. As zombarias, né? As zombarias têm muito a ver com o quê? Com piadas, com apelidos, né? E onde é que o apelido vai afetar? Nossa autoestima. Eu não estou nem aí, eu sou gordinho mesmo, 35 anos construindo meu barrilzinho de choco natural, mas tem gente que não gosta. Tem uma trabalhadora que ganhou uma indenização, porque só chamavam ela, era um pouco mais assim, fofinho, igual, de pochetinha. Isso é uma forma de saber. Aí pega. Começa com a brincadeira inocente, a pessoa pede para parar, aí o pessoal, a fulana não gosta de chamar de pochetinha. Aí o que acontece? Ferve. Por quê? Porque o trabalhador também está lá, sob pressão, ele precisa de alguém lá. Ele precisa de alguém lá para ele também descontar um pouco das frustrações dele. Porque, gente, nós somos humanos. Nós somos humanos, entendeu? Faz parte da nossa natureza. E o que acontece? Agressões pontuais, entendeu? Ser chamado de burro, de incompetente. Atualmente, como nós estamos fazendo curso aqui de assédio moral,
Eu sei que tem muitas empresas que fazem curso para gestores, tipo, como praticar assédio moral sem ser pego no flagrante. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Em 2005, nós ganhamos uma ação no Sindicato de Jornalistas, porque o assediador, todo dia punha lá no quadro de aviso. Sua reportagem foi péssima, foi a pior, sem incompetente. Então ele tinha todas as provas. Hoje o assediador não faz mais isso não, gente. Vamos lá? Outra coisa aqui que é muito importante. Sobrecarga de tarefas sem que haja tempo hábil de executá-las. Aí vocês vão lá, não, mas nós temos muito serviço. Acontece o seguinte, vou dar um exemplo assim de processo, que é onde eu trabalho. Um tem que cuidar de 10 processos, o outro de 12, você tem que cuidar de 30. E é sempre assim, você está com a carga muito superior e a exigência que você cuide disso aí em tempo hábil. Ou então retirada de tarefas e funções. Isso que ninguém entende, porque a pessoa chega, vai trabalhar, está lá, chega do trabalho e tal. Como é que vocês estão? Leonardo, sou o chefe. Leonardo, é o seguinte, você não está rendendo mesmo, eu estou até duvidando da sua capacidade intelectual, isso na minha sala, hein? Reservado. E como você é funcionário público, não vou te poder mandar embora, você vai ficar ali nessa salinha lá dentro do jornal. Aí o cara fala, por quê? Né? O que você perguntou aí? Por quê? Porque na minha avaliação você não serve para trabalhar em equipe. Eu estou te quebrando o galho, tá? Deixando você ficar aqui. Agora, gente, esse discurso, né, que a gente tem que dar uma relaxadinha, tem que dar uma brincadeirinha, isso acontece no espaço privado. Não existe testemunho. Aí o Paulo passa lá, pô, mas que folgado, cara. Eu ralando aqui, adoidado, esse cara lendo o jornal. E aí, olha, vocês estão entendendo como é que o assédio moral é uma coisa assim muito sutil? Ela vai colocando o trabalhador quanto trabalhador. Aí você chega e pergunta para ele, pô, o que aconteceu? O que você vai falar? Ah, sei lá, bicho. Esse cara é doido, não mandou ficar à toa aqui. Ah, para mim tá ótimo. Mas não, gente. Você ficar à toa no ambiente de trabalho, isso é igual presidiário. Você só pensa lá na hora de ir embora. O relógio não passa, o tempo não passa. Porque o trabalho ele tem que ter uma significância para a gente. Antigamente, o livro da professora Margarida Barreto, Uma Jornada de Humilhações, a pessoa mandava o cara copiar um catálogo telefônico. O cara ficava 2 meses copiando catálogo telefônico e entregava lá. Sabe o que o chefe fazia? Jogava no lixo, na frente dele. Vocês estão entendendo, gente, o que é humilhação? O que é esse sentimento dessa pessoa? E como é que o grupo, se não tiver antenado, o grupo também já vai contra essa vítima? Então, isso nós falamos. Observação sarcástica, crítica ao sistema, desvio de função, mas desvio de função violento. Engenheiro que vira porteiro. A vítima é vigiada, pressionada, aos poucos é sendo isolada do grupo. Vocês sabem, tem uma grande rede multinacional aí, até um tempo atrás, as caixas tinham que usar fraldão para não poder ir no banheiro. Você já imaginou a humilhação de uma mulher ter que usar fraldão? Lá no Tribunal de Justiça tinha um setor que a mulher, para ir no banheiro, tinha que pedir autorização à chefe. Aí essa mulher não tomava água. Começou a ter o quê? Infecção urinária, para não vivenciar essa humilhação, né? E outra coisa também no assédio moral. Recados e avisos não são repassados. Ou seja, tem uma reunião importantíssima hoje e o Renato nem é avisado. Aí chega lá, ó, Renato, você não veio na reunião? Ah, não, eu não recebi. Não, eu deixei recado sim, eu mandei e-mail, eu te falei. Ou seja, cara, nossa, que vacilo que eu dei. Você entende? Como é que no assédio moral a pessoa vem introjetando isso? Aí que começa a adoecer. Que a pessoa começa, nossa, como é que eu faço? Será que é isso mesmo? Será que eu sou incompetente? Será que eu não dou conta? E o assediador sempre nega e detona o espaço. Aí que está a diferença do conflito. O conflito é explícito, a pessoa assume, e muitas vezes o conflito ele serve como motivação para uma mudança. O assédio não. Nega e detona os fatos. O assediado é ridicularizado por aspectos subjetivos. E essa questão da subjetividade, quando você cai a autoestima, você começa já a cair num quadro depressivo. E o importante, gente, a falta de apoio do grupo de trabalhadores,
que vai levando o isolamento cada vez maior da vítima, e as faltas do serviço de licença médica servem como munição para o assédio continuar. Olha só, 2 tipos de licença médica no Tribunal de Justiça. Talvez breve eu vou poder falar um pouco mais da Organização Polícia Federal, mas no Tribunal de Justiça, onde eu trabalho, tem certos trabalhos lá que, se a pessoa adoece, outra não pode fazer. Então, quando ela volta, o serviço está triplicado. Ou então, em certos setores, a pessoa adoece, o trabalho é dividido pelos funcionários. Vou fazer uma pergunta para vocês. Um avião com 2 turbinas, uma turbina só ele levanta voo? Não levanta, né? Agora, se tiver 2 trabalhadores e um adoecer, um trabalhador não vai fazer o serviço dos 2? E qual que vai ser o efeito desse trabalhador? Sobrecarga, fadiga, uso assim, muito grande, racional, vai dando uma série de problemas, né, lógicos, racionais. Chega um ponto, o cara fica em frente ao computador, não consegue assimilar o que está lá. De tão cansaço, tão estresse, que é a síndrome de burnout, que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, o que é importante, gente? Aí vocês falam, nossa, que situação que você está apresentando. Não, às vezes vocês já estão vivendo isso e não estão sabendo. Eu estou mostrando para vocês um conceito científico. Que isso acontece porque é intencional, faz parte do novo mundo do trabalho, e que, se os trabalhadores não se unirem, nós vamos realmente afundar. Porque o que eles querem é isso, é pôr um monte de gente aí, pagar menos, independe da produção. Mas o que eu volto a afirmar, gente, o cargo de vocês é um cargo que envolve a segurança nacional. Se não partir de vocês essa reação, mas de uma forma organizada, coletiva, de uma forma que as pessoas não sejam expostas, que a instituição tome a frente, e esse colega, diretor de sindicato, vocês podem estar certo. Ele vai ser uma das primeiras vítimas de assédio moral. E ele tem que contar com o quê? Com um grupo trabalhador. É você que vive dando entrevista aí. Entendeu? Aí o que acontece? Negócio de greve, vamos lá, todo mundo atrás. Aí o primeiro bombinho de São João que estoura lá, sai todo mundo correndo lá e fica só o líder lá. Então, gente, nesses momentos é muito importante o apoio do grupo, cara. Porque mesmo que ele sofra as consequências, entendeu? Ele tem que ter o apoio das pessoas para saber, eles estão me ferrando, mas eu sei que eu estou fazendo certo, vocês estão aqui do meu lado, e nós estamos lutando, que é para um bem maior, que é o nosso país, gente. O nosso país está na mão de vocês. Então é o seguinte, o que é importante a gente sempre observar na questão da assédio moral? São os direitos e deveres dos servidores. Vocês já devem ter um mecanismo próprio, mas eu peguei algumas coisas. Observância das normas legais e regulamentares, onde vocês podem contra-atacar no assédio moral. Obediência às normas superiores, ok. Exceto quando ilegais. Levar ao conhecimento da autoridade superior a irregularidade que tiver a razão do cargo. É que nós questionamos, quem vai ser essa autoridade superior? Zelar pela economia e conservação do material que foi confiado. E vamos entrar então na saúde mental. Então, não sei se já ficou claro que o assédio moral é um processo que vai adoecendo o trabalhador, porque vai afetando a autoestima, vai afetando sua capacidade intelectual, emocional. Tem muita gente que é caladão. O cara está sendo assediado e ninguém sabe. Aí o cara estoura um dia, todo mundo fala, ué, fulano surtou. Fulano era tão calmo. Como é que acontece uma coisa dessa? Por quê? Porque cada um tem um jeito de reagir. E nós, na psicologia, entendemos que uma boa saúde mental é a pessoa que sabe amar e trabalhar. Porque quando a gente ama, a gente tem o outro. Todo mundo que é homem namora uma mulher que namora um homem, ela sabe a dificuldade que é um relacionamento. Porque relacionamento é conflito. É um conflito em busca de uma união. E quando você está amando, você tem que abrir mão do seu individualismo, do seu egocentrismo, para estar em sintonia com essa pessoa que você ama. E o trabalho, que é onde você vai mostrar a sua capacidade intelectual, seu modo de agir no mundo. Porque o cara que só trabalha é doente, é o workaholic, o cara não tem família, o cara não tem nada. O cara aposenta e fica doido, porque a vida dele foi toda em função do trabalho. E qual que é o maior problema, gente? Os transtornos psíquicos e emocionais, eles não são mensuráveis, eles não são medidos. Só a gente sabe assim, eu estou com uma dor hoje, estou com uma depressão, mesmo uma dor de cabeça,
Você pode estar com uma dor enorme, né? Fala, não, essa é uma dorzinha simples, toma esse remédio. Não, gente, a dor é subjetiva. E os transtornos psíquicos emocionais não são mensuráveis. Como que as humilhações, as injustiças e a impotência vão afetando o nosso lado emocional? Aí que vem o adoecer do trabalhador. E no adoecer do trabalhador, o que acontece? Ninguém acorda e fala, hoje eu acordei com assédio moral. Não existe isso. O assédio moral é um processo. Porque senão vocês saem daqui falando, não, o assédio moral é uma doença. Não. Assédio moral é um processo, um conjunto de práticas perversas, humilhantes, que levam a adoecer, porque vai afetando a autoestima, o nosso lado emocional e racional. O que acontece é o sintoma. O que a gente chama de sintoma? O sintoma é aquilo que emerge, que aparece. O sintoma é como se fosse um iceberg. A gente acha que é aquela pontinha. Não, mas olha o que está lá no fundo. Alguns sintomas, não quer dizer que a pessoa vai ter isso tudo, mas é uma tristeza, desânimo, choro. Aí começa a usar medicamento em excesso, alcoolismo, absenteísmo, né, que é faltar ao trabalho, chegar mais cedo, sair mais tarde, e o presenteísmo. O presenteísmo, o cara já está tão pressionado, não pode perder aquele emprego, vai no médico, pega um atestado, põe no bolso, fala, nosso chefe vem e fala, estou doente, pega um atestado, não vim trabalhar. Gente, e o cara que está fazendo isso, ele já está mais doente do que ele pensa. Aí tem que ter alguém que fala, fulano, você está louco. O médico deu atestado, bicho, vai descansar. Não, mas eu não consigo sair daqui, que eu estou com aquela preocupação. Gente, ninguém substituído. Uma amiga minha que sempre falava, o cemitério está cheio de gente insubstituível. Agora, então, é o nexo agora que eu quero estabelecer aqui com vocês, com relação à psicologia, do assédio moral e o adoecer. Por quê? Porque o adoecer vai estar no sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico não é mensurável. Cada um tem uma subjetividade, uma história de vida. Mas uma coisa é comum. As vítimas de assédio mantêm o sentimento de terem sido o quê? Rejeitadas, maltratadas, desprezadas, humilhadas. E nós somos seres que precisamos de elogio, né? Não é bom alguém chegar, oi, está bonita hoje. Ou então você chega assim, bom dia gente, tudo bom? Não, mas tem aqueles... reunião. Uai, então, as pequenas coisas da civilidade, não é bom? Um sorriso, você está triste, um amigo te dá um abraço, são coisas tão pequenas, né, que a gente está perdendo. E as vítimas de assédio moral? Quem se sente maltratado, desprezado, humilhado, vai estar bem consigo? Não. Se a gente não está bem com a gente, como é que a gente vai poder trabalhar direito? E o impacto traumático do assédio é tão grande, por quê? Porque a pessoa não entende o que está acontecendo. Ela sente o mal-estar, mas não entende o que está acontecendo. Então, assim como na humilhação, o assediado não gosta de lembrar, ele tem vergonha do acontecido, e ele continua se sentindo culpado. Eu pergunto, culpado de quê? Nem ele sabe. Mas ele está aí, eu realmente sou culpado, eu que sou incompetente, eu que não valho nada, porque falta o laço de solidariedade dos amigos. E muitas vezes só percebe que foi vítima de assédio quando está desligado da empresa. Isso é o que mais acontece. Então, o assédio fragiliza a vítima, cria um sentimento de culpa. Eu sou incompetente. Quando a pessoa começa com esse discurso, o assédio moral já está instalado e a doença já está longe. E todo mundo fala, não, eu não vou em psicólogo, porque psicólogo vai de tudo. Não vou em psiquiatra, rapaz. Às vezes o cara tem que ir em psiquiatra, o cara deita na cama. Fica pensando nos negócios do trabalho, na sua, perdão da palavra, na safadeza que fizeram com ele, acorda, vai trabalhar, não dormiu a noite inteira, chega lá, dá uma cochilada, chegou, tá lá, fica na gandaia, já está com sono aqui de novo. Vocês estão entendendo como é que as coisas são sutis? Cria uma baixa autoestima, crise de angústia, cansaço, nervosismo, depressão. Esses sintomas, gente, igual eu estou te falando, isso não acontece com todos, são sintomas mais em evidência. Esses aqui são os piores, são os sistemas somáticos, porque a razão é assim, tem que aguentar, você tem que aguentar, você tem que aguentar. Mas tem hora que o corpo dá o basta. E aí vem a questão da taquicardia, perturbação gastrointestinal, aumento de pressão arterial, o cara vai no médico, faz tudo quanto é exame, tomografia, tudo, mas fala, você não tem nada. Qual a história? Mas como é que eu não tenho nada? Porque o problema dele é emocional e psíquico. O que esse cara precisa? No mínimo, ir numa terapia, ficar 1 ou 2 horas lá falando dos problemas dele até ele esvaziar.
Porque a palavra, junto com a palavra, vai sua emoção. Então ele tem que esvaziar essa emoção que está perturbando ele. Mais alguns sintomas, né? Consumo de drogas. Agora, olha a consequência para a organização do trabalho. Queda da produtividade e qualidade do trabalho. Falta de motivação, falta, atraso, atestado, autocensura, o cara já não sabe como é que vai trabalhar direito, inibição, isolamento do grupo. Porque essa pessoa também ela começa assim. Você vai falar muito, vai para um boteco, vai falar, fala, já vem esse cara de novo com essa história e tudo. Porque ele não percebe que ele precisa de um apoio profissional, que ele precisa de um apoio assim, dos colegas, que ele precisa de uma orientação. Depois ele fala, fulano, você está doente. E a ambivalência dos sentimentos. Sou ou não sou competente? A culpa é minha ou não é? Então, esses questionamentos que começam a realmente trazer o transtorno emocional e psíquico. Eu vou contar uns exemplos aqui rapidinho. Sintoma paranoico. Não há resposta para perguntas e dúvidas. Gente, nós somos seres de sentido. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos entender o sentido daquilo. Quando você perde o sentido das coisas, ou seja, está acontecendo um mal-estar, você não entende o que está acontecendo, você começa a criar sistemas paranoicos. Vamos supor, uma mulher, ela vai falar, não, ele não gosta de mim porque eu sou mais velho, porque eu sou feio. Bom, concurso público não estão fazendo é para trabalhar, para ser de beleza. Mas veja como é que ela sai do lado do trabalho e começa a inserir as questões que estão ligadas à subjetividade dela. Ideias suicidas, síndrome de pânico, essa síndrome de burnout, que eu vou falar desses dois casos rapidinho. O burnout é o seguinte, é igual um palito de fósforo queimado. O palito de fósforo queimado não aciona mais. O burnout é o cara que trabalha, de tanto que ele trabalhar, ele pira. Aí ele não consegue mais trabalhar. Ele fica com a capacidade intelectual totalmente comprometida. E também, eu participei de um seminário agora em Fortaleza, um pesquisador lá do Quebec, Canadá, ele trouxe uma questão, quem é vítima de assédio moral também sofre estresse pós-traumático. Olha a violência do assédio moral, de por que nós temos que combater o assédio moral. Vou dar um exemplo aqui, essa sede de vingança. Eu fiz uma palestra aí no sindicato da Federação dos DR, e o DR já está numa situação muito pior que a de vocês. Porque o DR já está sendo sucateado, precarizado há muito mais tempo, e a opinião pública, através da mídia, coloca como todo mundo do DR como incompetente, como ladrão, que o DR não faz nada, por isso que eles tratam desse jeito. Pergunta. A gente paga IPVA, multa de trânsito, isso, mas aquilo, essa grana vai para os DR. A grana que teria que vir para a Polícia Federal, vem para a Polícia Federal. Então veja bem que o processo de sucateamento é proposital para quê? Nada melhor que terceirizar uma estrada, né? Uma rodovia, né? Tem iniciativa privada. Nada melhor que a gente privatizar a Polícia Federal. Nos Estados Unidos, até os presídios são privatizados. Né? Não tem aquelas forças de mercenários lá, o Blackwater, um negócio assim, que são os caras lá que faz o que quiser. Talvez seja esse modelo que eles queiram pôr, né? Uma polícia mercenária, não comprometida com a cidadania. Né? Agora, então, nesse congresso do DR, a gente falando disso, aí chegou um lá, que a gente no Brasil todo. O pessoal do Nordeste é muito engraçado. Né? Aí chegou lá, esse negócio de assédio moral, essa é coisa cearense, que eu sou lá piauiense, mas lá na Piauí, homem não chora, não. O negócio é balela. Antes de eu falar qualquer coisa, levantou um senhor e falou, eu sou cearense, eu sou macho. Eu sofri assédio moral, eu chorei, eu fiquei humilhado, impotente, eu comprei uma arma, eu fiz tiro-alvo, eu ia matar esse cara. A sorte dele é que o cara foi transferido, o assediador. Agora, gente, imagina essa pessoa se ela faz isso. Acabou a vida dela, não é quem morreu só também não. Acabou a vida dela, da família, toda a vida profissional jogada por terra. Por quê? Porque é aí o que a gente chama o surto, né? A pessoa já está lá tão estressada, e vocês que utilizam a arma, né? Tem que tomar muito cuidado. Essa síndrome de burnout, ela é... Eu não entendo, nós estamos gravando? Ela é... Pode ser desdobramento de estresse pós-traumático,
E é de curto prazo? Boa pergunta. É sempre bom a gente falar das coisas. Eu não sou especialista nesses assuntos, não, tá? E atualmente tem um cara que tem um doutorado só em burnout, um cara que tem doutorado só em estresse pós-traumático. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, são duas coisas diferentes. O burnout está ligado, assim, a pessoa... Vou te dar o exemplo de burnout nesse caso aqui, você vai entender. Agora, o estresse pós-traumático é o quê? A vítima de assédio moral, ela sofre assédio moral, aquela coisa toda. Então, só dela passar perto do local de trabalho, ela passa mal. Por quê? Porque ela vê ali, ela tem a lembrança da coisa. Mesmo que o chefe tenha sido mudar de lugar, o estresse pós-traumático é isso. A lembrança da dor vivenciada, ela continua dentro de você. Então você tem que trabalhar isso, porque independente de você ter saído da instituição, independente do assediador não estar lá, você passa perto e começa a chorar, dá taquicardia. Então isso é o estresse pós-traumático. Após o trauma, você ainda continua com o estresse ligado ao trauma. A síndrome de burnout, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender direitinho. Eu estava com a professora Margarida Barreto fazendo uma palestra lá em Juiz de Fora, foi até na UAB também. E a gente acabou a palestra, foi uma coisa assim, realmente nós tivemos que fazer um entorno muito grande, porque tinha sido naquela época daquele cara que entrou na escola de Realengo, que matou 10 crianças. Aí chegou uma pessoa, nós estávamos na mesa aqui, aí ele pediu para falar. A primeira coisa que ele fez, ele falou assim: ô gente, eu vou falar de costa para a plateia, porque eu não tenho condições de encarar você. Contou a história dele. Trabalhava com vendas, era o melhor vendedor. Todo dia 31 ele batia as metas. No dia 1º o chefe ligava. O que aconteceu mês passado não vale nada, você tem que se superar. O cara trabalhava, batia a meta. E só assim. Então o que acontece com isso? O cara está usando cada vez mais a capacidade intelectual dele, cognitiva, e o tempo dele, dormindo pouco, não tendo tempo de família, para o trabalho. Olha só o que acontece. Essa empresa fez um sorteio lá das melhores equipes de venda, e eu ganhei ingresso para ir na Copa do Mundo na África do Sul. A equipe desse amigo ganhou. Aí o chefe chegou e falou: você é o meu melhor vendedor. Se você for para a Copa, nós vamos perder aqui nossas metas. Infelizmente, você não vai poder ir. O cara vai. Essa firma era de Juiz de Fora. Juiz de Fora ali perto do Rio. O chefe chega na sexta-feira desse cara, vira para ele: olha, eu tenho que fazer uma apresentação segunda-feira de manhã no Rio. Você vai fazer esse PowerPoint para mim. Você vai apresentar esse PowerPoint e vai pôr meu nome. Se eu tivesse feito, você, cada fim de semana, né, já era. Independente de ser, como se diz, namorado, casamento, amigos, foi feito. Chegou de noite, o chefe falou: olha, nós temos que completar o serviço amanhã, volta para Juiz de Fora e volta aqui por mim amanhã. Então vocês veem, porque ali já criou uma relação perversa de dominador-dominado. Aí nós perguntamos: mas por que você aceitou isso? Eu falei: não, eu achei que esse era o caminho para virar um gerente. Até o momento que esse cara surtou, entendeu? Não conseguia mais trabalhar, queria matar esse cara também. E ele falou uma coisa que a gente ficou preocupado. Ele falou assim: vocês estão vendo minha cara? Ele estava barbudo, ele falava assim: eu fazia barba 2 vezes por dia. Hoje eu não faço a barba porque eu não quero ver a minha cara no espelho, porque se eu ver a minha cara sem barba, eu vou levar daquilo tudo. E naquela história de Realengo, teve essa história também, o cara fez a barba para fazer. Então, realmente, você vê que isso é a síndrome de burnout. O cara não consegue mais trabalhar, ele como se ele tivesse gastado todas as energias. É como um palito, a mente da gente, como se a mente, o cérebro dele fosse parar com um palito de fósforo que apagou. Então não adianta você querer riscar o palito de fósforo queimado. Então, gente, vamos ver então as consequências do assédio moral. Olha, as pessoas que acham que assédio moral é bom, que vai dar produtividade, que é uma forma de estresse, uma forma de gestão, porque vai ter queda de produtividade, pressão, licença, acúmulo de trabalho não realizado, tarefas múltiplas, esgotamento, mais assédio, mais licença, mais acúmulo de trabalho, cai um caso de depressão, mudança de setor. Aí a vítima já chega estigmatizada ao novo setor. E é isso que vocês têm que estar atentos, se vocês forem transferidos para algum lugar, já chega
chegar tentando conversar com as pessoas e tudo, porque muitas vezes a pessoa já chega para mim, nós estamos mandando para ele um cara super problemático. O cara entra assim no novo ambiente de trabalho, todo mundo olha para ele. Então isso que você já sabe, ó,